conseguindo expressar sentimentos. Quer dizer, ele tentou, né? Porque as coisas não deram nem um pouco certo pro coitado. E no vídeo de hoje eu vou fazer um review desse episódio e nós vamos discutir aqui um pouco sobre tudo o que aconteceu. Mas antes que o próximo predador apareça, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Esse é o único jeito de garantir que você não vai virar um zumbizão e ficar pulando de 4 no meio do mato. Olha só se isso é ideia. O episódio começa exatamente de onde o último terminou, com todos presenciando o corpo putrefato do Spear. A Mira fica confusa, a Feng não conseguia aceitar que aquele era o seu velho amigo. E os dois guerreiros lá que sobreviveram alguma memória nele, começa a dizer o seu nome repetidas vezes, parecido com o que ela fez quando se apresentou para ele. E esse tipo de coisa vai ser muito comum durante esse episódio, porque eles vão ficar recriando várias cenas das temporadas passadas, só que com o Spear zumbizão. Mas o plano da Mira realmente acaba funcionando. E pela primeira vez nessa temporada, o Spear não pensa na Feng e tem um flash de memória com o rosto dela. E muito fascinado, o zumbizão também decide falar o nome dela. Mas eu achei essa cena muito engraçada. A intenção dele até que era pura, mas como ele não conseguia se comunicar, acaba assustando a pobre da mulher. E por isso, a Feng entra em ação para poder pará-lo. E graças aos rugidos da Feng, Spear se lembra dos leões que enfrentou lá no segundo episódio. E vendo as cores dela, se lembra lá do gafanhoto do terceiro episódio. E com isso, ele tem ainda mais flashes de memória. E percebendo que era dela que ele estava atrás esse tempo todo, Spear fica super animado. Olha só o sorrisão que ele deu. Nunca imaginei ficar feliz em ver um sorriso de um zumbi. E por um curto período de tempo, parecia até que o Spear tinha recuperado parte de sua humanidade. Antes, ele era um bobão guiado puramente pelos instintos. Mas aqui, depois de rever os seus amigos, ele acaba ficando empolgado e consegue expressar algumas emoções, tipo felicidade, desespero e até indignação. E querendo desabafar sobre tudo o que passou para poder encontrá-las, o zumbizão simplesmente começa a fazer mímica. E essa foi outra cena que eu achei bastante engraçada. Quem diria que um zumbi sabia fazer mímica? Mas o fato é que à sua maneira, Spear tenta demonstrar aos inimigos que enfrentou, o amigo gafanhoto que seguiu, conta indignado que os devoradores de carne comeram seu braço e até mesmo conta sobre o funeral que fez para o seu amigo inseto. E pra gente que viu toda a jornada dele, essas mímicas fazem sentido. Mas tentem ver da perspectiva da Feng e da Mira. Doido. Eu ficaria assustado, mas também ia rir. O fato é que com esses gestos, Spear consegue mostrar pra Mira e pra Feng que apesar de ter virado um zumbi, meio que ele ainda se lembrava delas. Porém, a Feng estava totalmente em negação e não conseguia aceitar de jeito nenhum que aquele era o seu velho amigo. No entanto, no meio de todo esse reencontro, eles percebem que algumas pessoas de seu grupo estavam feridas. Porque se você tivesse esquecido, eles estavam no meio de uma luta quando o Spear apareceu. E eu vou fazer uma correção aqui, porque no episódio passado eu disse que eles estavam lutando contra as javalis. Mas vários de vocês me avisaram aí nos comentários que os bichos na verdade são entelodontes, que carinhosamente também podem ser apelidados de porcos do inferno. Esses bichos realmente existiram aqui na vida real, mas eles foram extintos tem um tempinho já, coisa de mais ou menos uns 16 milhões de anos. Mas, voltando pro episódio, enquanto todos descansavam, Spear volta a fazer sua cara de bobão e fica várias e várias horas parado sem se mexer. E pra mim, isso prova que mais cedo ele só conseguiu ter emoções porque ele estava perto da Mira e da Feng. E isso despertou tantas memórias nele que temporariamente ele recuperou uma parte de sua humanidade. E agora longe delas, ele fica sem saber o que fazer. Ah, e com medo do zumbizão, os guerreiros lá até tentam criar uma barreira protetora com galhos e fumaça. À primeira vista pode até parecer inútil, mas lembrando que o xamã conseguiu usar magia, não me seria estranho se essa barreira aí também acabasse funcionando.
mas ainda decide se aproximar mais uma vez dele, já que ele não parecia ser hostil. Ela então o incentiva a se sentar de seu lado. E aqui novamente nós tivemos uma cena bastante engraçada, com o Spear todo duro e torto tentando se sentar ao lado dela. E esse episódio foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Tinha hora que eu ria e tinha hora que eu ficava com dó. Tipo, teve a hora que apareceu uma cobra super venenosa e mordeu o Spear. Aí, com medo, aqueles dois guerreiros simplesmente começam a se espancar usando galhos. Esse negócio é tão sem sentido que eu acabei rindo. Mas o fato é que, como já estava morto, o veneno não acaba afetando o Spear. Então, ele só mata a cobra e salva todos. E olha só aí o sorrisão dele de orgulho. Mas então, a Mira tem a brilhante ideia de colocar a mão do Spear na barriga dela para ele sentir o seu filho. Mas isso deixa o zumbizão muito confuso sem entender o que estava acontecendo. Afinal de contas, eu acho que ele não deve ter mais o sentido do toque, né? Se explicar o que estava acontecendo, Mira começa a desenhar no chão, bastante parecido com o que ela fez anteriormente na série. No entanto, isso ainda deixava o Spear confuso. E por isso ele acaba soltando um berro muito alto, que assusta a Mira e ela decide se afastar. E assim o dia amanhece, e a Feng simplesmente não conseguia confiar nem um pouco no Spear, o que coloca a Mira em uma situação bastante difícil, já que ela não sabia de que lado devia ficar. Então ela simplesmente decide os ignorar e vai embora, porque lembra, eles ainda têm que resgatar o gordinho. E havendo partir, todos começam a segui-la, incluindo a Feng e o Spear. E assim, eles perseguem os rastros dos inimigos por um dia inteiro. E quando chegam a algumas ruínas, a gente teve outra cena engraçada. Porque cansados de ficarem andando, os filhos da Feng começaram a fazer birra. Quem diria que até os dinossauros fazem birra? Muito louco. E a Feng roubando a presa. Exatamente como da outra vez. E por isso também acaba desencadeando uma batalha bastante feroz entre os dois. E reparem que o Spear não tá puro aí não. Ele simplesmente conseguiu derrubar um tiranossauro usando apenas as mãos. Você tem noção do quanto isso é absurdo? Uma tiranossauro fêmea pode ter entre 5 a 8 toneladas. Então, se isso não for um recurso do roteiro para gerar mais impacto, significa que ao ser ressuscitado, o Spear acabou ganhando uma força descomunal. No entanto, a briga dos dois é interrompida por alguns gritos. E quando eles vão ver o que era, encontram os outros sendo atacados pelo que me parecem ser mandrias. Mas como eu não sou nenhum especialista, se eu tiver errado, deixem aí nos comentários. Mas enfim, mesmo grávida, Mira acaba se demonstrando uma lutadora bastante habilidosa. Mas os macacos simplesmente a sequestram, matam os dois medrosos e espancam os filhotes da Feng, destruindo assim completamente o grupo de resgate. E no meio de toda essa luta, Spear e Feng acabam sendo cercados pelos inimigos. E assim nós temos outra cena recriada, dos dois juntos jogando vários inimigos para os lados. Furiosos, eles começam uma caçada desesperada atrás da Mira, mas ele acaba escorregando e cai de cara no chão. Porém, como ele já estava morto mesmo, só levanta e continua a caçada. Porém, como ele insiste em ir pelo mesmo caminho, acaba caindo de novo. E eu dei muita risada aqui, porque foi total quebra de expectativa. Tava esperando um Spear fodão matando geral, e ele vai lá dar uma de bobão e cai várias vezes da árvore. Mas, sem desistir, Spear continua e finalmente consegue passar pelo obstáculo e alcança os inimigos. Porém, vários deles aparecem e o cercam, e começam a atacá-lo de todos os lados. Totalmente cercado, Spear acaba surtando e começa a matar geral com uma brutalidade incrível. E olha só que doido, a Feng tava seguindo a Mira lá de baixo enquanto chovia macaco morto. Foi uma cena muito insana. Enquanto isso, a Mira tinha sido levada até a toca dos mandrias, e como eles eram muito pequenos, ela rapidamente consegue escapar, porém, acaba novamente sendo cercada pelos mandrias. Mas aí, o nosso querido zumbizão aparece para salvá-la, só que ele faz besteira e ela acaba caindo do alto da árvore. Então, instintivamente para protegê-la, Spear sem pensar duas vezes pula atrás dela e a envolve com seu corpo, absorvendo todo o impacto da queda e a protegendo junto com o bebê. Ele foi um verdadeiro herói.
E como ele já estava morto mesmo, depois só levantou. Ele estava torto, mas pelo menos levantou. E olha só o sorrisão de orgulho dele por ter conseguido resgatar a Mira. Mas, como de costume, depois de enfrentar um inimigo, Spear estava faltando um pedaço. O braço dele estava caindo. E assim, como agradecimento, a Mira vai lá e costura o braço dele de volta no lugar. E se nos episódios passados eu tava achando que ele podia virar um esqueleto, agora eu tô achando que ele pode acabar ficando tipo um Frankenstein, todo cheio de remendos. Mas o ponto é que mesmo depois de tudo isso, a Feng ainda resistia em aceitá-lo. O que é meio compreensível, né? Já que da primeira vez demorou um pouco pra ela poder aceitá-lo. Mas os filhotes dela já tinham se apegado muito ao Spear, o que deixa o zumbizão bastante feliz. No entanto, por mais feliz que se sentisse, Spear não conseguia expressar sua felicidade. Afinal de contas, ele não sabia falar. E eu não faço a mínima ideia de onde toda essa aventura vai parar. No próximo episódio, provavelmente eles vão atrás do gordinho, porque é o que tá faltando. Mas vai ser um pouco difícil, já que todos os melhores caçadores da aldeia simplesmente morreram. Então vai sobrar pro zumbizão resgatar o moleque. Mas, e depois disso? O que será que vai acontecer com o Spear? O reencontro dele com a Feng e a Mira foi muito mais emotivo do que eu tava esperando. Ver ele sorrindo de felicidade toda hora me trouxe uma sensação muito boa, já que o coitado só sofre o tempo todo. Ele merecia um pouco de felicidade. O futuro de Primal ainda está totalmente em aberto. Praticamente tudo pode acontecer, o que pra mim é uma coisa muito boa, porque se eles souberem trabalhar isso, ainda vai ter muita coisa insana pela frente. E eu tô muito curioso pra saber o que vai rolar nos próximos episódios. Mas e você? O que achou de toda essa loucura? Deixa seu review aí nos comentários que eu prometo que vou ler todos. E seguindo esse clima de reencontro que lembra um romance maluco, aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, onde eu falo sobre a perturbada vida amorosa de Rick Sanchez. Corre lá pra ver que o negócio tá bem louco.